Bom, então nós vamos seguir com o texto de Iluminação da Sabedoria Primordial. Nós estamos agora na página 14, né, do texto comentado pelo Lama Santen também. Né? Então a gente está na etapa que ele está esclarecendo a etapa da fundação. Né? Gyatro Rinpoche está se detendo a esclarecer isso. Então ele vai começar, para poder aprofundar o tema da fundação, ele começa a explicar um pouco a própria sensação de nós estarmos em meio a uma roda da vida, em meio à experiência de sofrimento. Como que isso funciona, né? Como que também isso é explicado dentro de uma visão tradicional. Então Gyatro Rinpoche diz assim: esse estado de existência cíclica que vocês seremos nós, né? Estão, enquanto seres humanos, é apenas uma das 6 classes de existência. Então ele vai começar a explicar a noção dos 6 reinos, né? Ou seja, reino dos deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas famintos e infernos. Né? O que é importante lembrar, e o próprio Lama Santen lembra no texto, é que, por exemplo, a sensação, o reino dos infernos, ele não é a densidade dos infernos, ele é a densidade da energia dos infernos. É a densidade do sofrimento que a gente tem ali por dentro. Mas não que isso seja algum lugar. Então, na perspectiva tradicional, se a gente for olhar um texto como O Ornamento da Preciosa Liberação de Gampopa, até mesmo palavras do meu professor prefeito, de Patrul Rinpoche, os 6 reinos eles são descritos como locais físicos. Né? Então, eles vão dizer, tantas Yohanas para baixo da terra tem o reino dos infernos. Aí tem 18 reinos dos infernos. E tem os infernos quentes e os infernos gelados. Depois, a não sei quantos Yohanas tem o reino dos fantasmas famintos. Então, é como se eles estivessem locais. Né? Só que existem também abordagens que os 6 reinos eles são apresentados como estados psicológicos, né? Como condições coemergentes com o nosso olhar. Então isso também é utilizado e essa é a maneira que a gente usa, né? Porque ainda assim, muitas vezes a gente tem a sensação de que os 6 reinos eles têm localização quase que geográfica. A gente pode pensar, bom, onde que é o reino dos deuses? Aí a pessoa pode pegar um globo terrestre e dizer, é aqui. Pega o Google Earth e diz, o reino dos deuses é aqui. O reino dos infernos é onde? O reino dos infernos é lá, não sei aonde. O reino dos semideuses é o meu trabalho. Os fantasmas famintos é o meu vizinho. A gente vai descrevendo onde é que fica aquilo, né? Então, muitas vezes a gente tem essa sensação de ambientes geográficos, né, dentro dos 6 reinos. Mas a gente também pode se dar conta de que os 6 reinos eles são estados emocionais que a gente transita. Né? Então é mais fácil da gente perceber isso quando a gente pega o mesmo exemplo. Né? Então, por exemplo, a gente pode pegar coisas assim banais do nosso cotidiano. Né? A pessoa pega, por exemplo, até mesmo o celular. A pessoa está lá com o celular. Aí quando a pessoa compra, pode ser que ela se ache no reino dos deuses. Que maravilha, reino dos deuses. Aquilo é sensacional, última geração. Faz tudo e mais um pouco que a pessoa poderia imaginar e com certeza do que ela precisa também, né? Então ela passa um tempo ali se achando com aquilo. Aí passa um tempo, ela vê que as pessoas têm equipamentos mais modernos, já têm lançamentos mais novos, com mais recursos, e ela já fica nos comparando, né? Já está nos semideuses. Quem é que tem o melhor? Depois de um tempo, aquilo nem pega mais a pessoa. Ela está simplesmente se preocupando em carregar, ver se a bateria ainda está boa, se não rachou a tela, né, se os botões funcionam, tudo assim, né? Reino dos humanos. Ela faz a manutenção básica, assim, ela usa. Né? Aí passa um tempo, aquilo pode cair para uma condição meio do reino dos animais, né? Ou seja, a pessoa, aquilo já não tem mais aquele brilho todo, né? A pessoa, ela leva aquilo, às vezes ela esquece, aquilo já está numa condição que a pessoa já perdeu um pouco o brilho, né? Já está um pouco cansada. Aí ela cai para o reino dos carentes, fantasmas famintos. Ela começa a pensar, se ele fizesse isso, se ele carregasse, se ele não quebrasse, se eu tivesse aquele outro mais novo, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Então, é como se o próprio objeto ele que uma vez levou a pessoa para o reino dos deuses, agora leva a pessoa para uma condição de sofrimento. É muito curioso isso. Até isso chegar
muitas vezes na própria experiência do reino dos infernos, né? Que a pessoa diz, isso aqui é a minha desgraça, se ele funcionasse eu conseguiria fazer as coisas tudo andar, mas como ele não funciona eu estou aqui nessa condição, ele me deixa na mão. E aí a pessoa quebra aquilo, joga fora, sei lá o que ela faz. Reino dos infernos, né? Então isso a gente é convidado a perceber que o tempo inteiro a gente faz isso. O tempo inteiro a gente transita de um estado emocional desses para outro. E o que é curioso é que cada um desses estados emocionais, quando a gente está baseado nele, a gente tem uma sensação de que a realidade é correspondente, né? É como se a gente conseguisse encontrar todos os atributos para justificar o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. Então isso é a experiência dos 6 reinos. Então isso é o início da contemplação da nossa experiência enquanto seres na roda da vida, né? Então a gente passa por isso o tempo inteiro, né? Então, mesmo os seres humanos, a gente muitas vezes não olha para eles como seres humanos, a gente olha para eles como deuses. Às vezes a gente olha para outros seres humanos e a gente não vê humanos, a gente vê seres guerreiros, a gente vê seres poderosos, ou a gente vê seres carentes, ou a gente vê seres dos infernos. A gente tem esse olhar às vezes, né? Então isso é o nosso filtro, né? Que a gente está o tempo inteiro usando. Mas Gyatro Rinpoche ele vai usar um exemplo que é muito tocante, porque ele é como se fosse um exemplo muito visível para nós, né? Muito palpável, que é a nossa relação com o reino dos animais. Então, como ele traz essa abordagem tradicional também, ele vai dizer, bom, a gente, enquanto seres humanos, não consegue perceber a olho nu outros reinos, mas o reino dos animais a gente consegue. Então, Gyatro Rinpoche diz assim, vocês podem ver claramente como os animais passam por sofrimentos devido às suas várias limitações e ao tratamento que lhes é imposto pelos seres humanos. Os seres humanos em conjunto têm que suportar os 4 grandes rios do nascimento, doença, envelhecimento e morte. Então, dentro do budismo tibetano, eles usam essa imagem que é nós estamos cercados por 4 rios, um de cada lado, assim, né? E são os rios de nascimento, doença, velhice e morte. No Zen, como o Lama lembra aqui, isso é usado como um koan, que tem as 4 montanhas, os rios viram montanhas, que é a mesma coisa. A gente está no meio de 4 montanhas que começam as placas tectônicas a ruir e começam a desabar sobre nós. Então o mestre Dogen faz essa pergunta: quando as 4 montanhas de doença, nascimento, doença, velhice e morte desabam, o que você faz? Esse Koan ele prepara a base no sentido de que ele nos faz reconhecer que nós não temos refúgios para lidar com essas situações. A gente não consegue mascarar isso. Então o Lama ele lembra aqui no texto, né? Por exemplo, quando a pessoa ela chega no posto de saúde, ela chega no hospital, a montanha da doença já está caindo. E as outras pode ser que comecem a tremer também. E a gente se dá conta de que dentro do Sansara nós temos pouquíssimos recursos para lidar com isso, né? Então quando a montanha da doença, da decrepitude começa a cair, o que a pessoa faz? Então dentro do Sansara médico, do Sansara usual, a gente vai ter morfina para dar para a pessoa. A gente tem um anestésico que a gente pode dar para a pessoa, mas talvez a gente não tenha muito mais o que oferecer. Então esse Koan ele prepara essa base, ele prepara essa fundação justamente por isso. Porque ele dá uma real para nós. Isso vai acontecer. Ainda que enquanto civilização vá se mascarando esse processo de muitas diferentes formas, isso não necessariamente significa que isso não vá ocorrer. Então, esse Koan ele vai nos remeter à experiência do próprio Buda Shakyamuni, que enquanto um príncipe se dá conta, né, a lenda dos 4 portões, ele se dá conta de que todos os seres estão presos a isso. Só que o que é curioso da história do Buda é que ele simplesmente perceber e se dar conta disso já foi o suficiente para toda a etapa da fundação ficar pronta para ele, né? E a gente vê que por outro lado, nós muitas vezes, ainda que percebemos isso, né, a gente se dá conta disso, a gente fica, pois é, né, e agora? Então isso é a etapa da fundação. A gente vai precisar contemplar isso muitas vezes para poder se dar conta. A Gyatro Rinpoche segue, né?
apesar de nós de serem capazes de perceber os reinos mais elevados dos deuses, vocês podem ver o reino dos animais como uma parte integrante do nosso próprio reino humano. Então, ainda que a gente não consiga ver outros planos de existência, como ele usa aqui a expressão, é evidente que a gente o tempo inteiro consegue perceber o reino dos animais e como que a gente lida de modo muito abusivo com isso, né? Então o Lama ele começa a trabalhar a noção de que a gente olha para os outros seres dentro da nossa bolha, dentro do nosso reino. Então, por exemplo, se nós estamos habitando o mundo desde uma perspectiva colonizadora, de alguém que precisa das circunstâncias externas para obter o seu próprio bem-estar, e a gente está dizendo que qualquer coisa que apareça diante de nós, a gente tem um olhar utilitário. A gente tem um olhar de que aquilo pode ser um recurso ou não para a gente obter o que a gente está buscando. No caso do reino dos animais, isso fica muito evidente, porque o Lama começa a usar esses exemplos, né? Ou seja, se nós temos, ao invés de nós vermos rios, nós vemos recursos hídricos. A gente vê recursos energéticos para construir hidrelétricas. A gente vê diferentes coisas ali dentro. A gente vê peixes e não vê peixes. A gente vê o Ministério da Pesca. A gente vê recursos marinhos. A gente começa a olhar para todos os seres, a gente olha para toda a natureza como recurso. E isso escancara a bolha do reino dos humanos com esse olhar utilitário. E os seres sofrem a partir disso, porque eles são simplesmente abusados, eles são simplesmente utilizados, né? E sem chance nenhuma, porque especialmente os seres do reino dos animais, eles muitas vezes vão ser simplesmente utilizados como objetos do reino dos humanos, né? E assim isso vai acontecendo. Agora, isso é uma metáfora que a gente pode perceber que a gente usa esse olhar abusivo, colonizador, o tempo inteiro, né, nas relações. A gente pode estar o tempo inteiro fazendo isso em diferentes âmbitos das nossas relações. Então, isso é essa representação de que a gente pode se dar conta disso a partir do reino dos animais, mas a gente faz o tempo inteiro isso, que é o fato da gente não conseguir olhar nada no seu próprio lugar. A gente sempre olha como que aquilo pode ser útil dentro de uma perspectiva utilitária que a gente está usando. Então essa perspectiva utilitária ela vai corresponder no sentido mais sutil a essa busca incessante de encontrar felicidade, se afastar do sofrimento, e a gente está sempre trocando os pés pelas mãos. A gente nunca está conseguindo olhar para os seres no lugar deles, né? E isso vai ser a base de todos os conflitos. O fato da gente estar olhando uns para os outros e nunca estar se percebendo, né? É como se a gente se olhasse e não se enxergasse. Isso é a base dos conflitos, isso é a base do limite, a base dessa noção utilitária, né? E isso vai ser usado dentro da perspectiva da fundação. Como que a gente pode ultrapassar isso? Como é que a gente pode se liberar dessa noção? Um olhar mais detalhado para isso vai vir por dentro dos 12 elos, né? Ou seja, os 12 elos eles vão mostrar como que esse olhar utilitário ele vai se montando em etapas. Ou seja, como que por avidya nós geramos marcas e essas marcas movem a nossa energia. E nós buscamos materializar, nós buscamos estabilizar essa energia através do encontro com circunstâncias externas. Aí quando a gente chega lá no sétimo elo, Vedana, que corresponde a uma pessoa enfiando a flecha no próprio olho, nós vamos perceber que quando nós gostamos de alguma coisa, é que nós encontramos a nossa marca materializada em alguma coisa à nossa frente. Quando nós não gostamos de alguma coisa, é que nós não encontramos a nossa marca, nós encontramos uma marca negativa que a gente quer se livrar. Então os 12 elos eles vão mostrar isso dentro de uma perspectiva quase que cirúrgica, de muita minúcia, né? Então é super interessante como um adendo para a gente ir olhando e contemplando esse tema aqui, né? Aí o Gyatro Rinpoche segue. Então ele diz, talvez seja mesmo difícil acreditar em outros planos de existência. Então, o Lama ele faz um paralelo, nesse ponto do texto, ele faz um paralelo com a própria noção do xamanismo. Né? O xamanismo, os xamãs eles são como que mediadores, eles são quase que diplomatas cósmicos, né? De fazerem essa relação de diferentes planos de existência.
e o fato de que todos os lamas também serem isso, né? Eles são mediadores, no caso dos planos de Sambhogakaya com os planos de dentro da roda da vida. Então os lamas, eles são capazes de acionar as inteligências de Sambhogakaya. Eles são capazes de acionar Chenrezig, Manjushri, Vajrasattva, assim por diante, né? Que são inteligências que estão o tempo inteiro operando e que, dentro de uma visão que vai surgir por dentro do Vajrayana, isso vai ser antropomorfizado, né? Isso vai surgir como aspectos de seres, né? Mas isso corresponde no sentido mais sutil a inteligências que estão o tempo inteiro operando, né? Então ele vai tratar desse aspecto também, que é um aspecto quase que místico do budismo, né? Que é super importante, né? Dentro de um aspecto que vai tratar do tema da devoção, dentro desse aspecto místico está o próprio texto do Lotus Branco, que é uma explicação à prece das 7 linhas por Guru Rinpoche, e que foi descoberto, transcrito por Mipa Rinpoche. Então isso é um parênteses aqui dentro desse tema, né? E então Gyatro Rinpoche vai dizer que enquanto budistas devemos confiar nas palavras do iluminado, o próprio Senhor Buda, que tendo por base o seu próprio despertar, proferiu seu primeiro discurso sobre o tema das 4 novas verdades, baseado na sua experiência e sabedoria onisciente. Então, o Buda, ele tinha uma característica, uma qualidade muito impactante, que era o fato da mente dele operar a partir de uma condição de onisciência. A condição de onisciência significa que a mente dele não estava presa aos sentidos físicos. Ou seja, a mente dele era capaz de operar livremente, sem estar presa a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Naturalmente, não está presa a aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. A mente estava livre desses aspectos. Então se diz que a mente dos Bodhisattvas Mahasattvas, como está no Sutra do Diamante, ela é uma mente que opera livre desses condicionantes, o que é extremamente importante, pois do contrário, o nosso referencial ele vai estar sempre preso aos impactos internos que surgem no encontro com as condições externas. Então a mente do Buda está livre. Justamente por ela estar livre, ela consegue ver outras coisas. Por que essas outras coisas não são percebidas enquanto a mente não está livre? Porque a gente está sempre muito ocupado com as coisas que acontecem de modo muito imediato. Então isso é uma característica que acontece, né? Por exemplo, dentro dos retiros de meditação, os retiros mais longos, é muito comum a pessoa, com o passar do tempo, começar a eventualmente se lembrar de acontecimentos da sua vida, lembrar de pessoas que ela nem suspeitava que ainda poderiam existir dentro dela, ou de fatos que passaram e assim por diante. Isso sempre teve presente, isso sempre teve guardado dentro da pessoa. Mas a pessoa estava sempre tão asfixiada com o cotidiano, com as urgências todas do dia a dia, que ela não tinha espaço para produzir essa decantação de modo que isso tudo pudesse aparecer. Então, Shamatha vai oferecer isso, né? A meditação vai oferecer isso. Então, a onisciência é como se fosse uma realização completa disso, aliado ao fato da realização da sabedoria primordial. Então, tem esse aspecto quase que místico do Buda dizer que ele, quando olhava para as árvores, ele sabia por que as árvores eram de tal jeito e não de outro jeito. Por que os seres tinham essa cara e não tinham outra cara. Ele tinha essa qualidade de onisciência, que era uma qualidade de ver para além dos sentidos físicos também, né? E aqui o Lama lembra que o tempo inteiro a gente manifesta isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha para alguém e manifesta compaixão, essa mente da compaixão ela não está surgindo de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. É uma mente que não tem localidade. É uma mente atemporal. Porque no passado seres manifestaram compaixão, no futuro vão manifestar compaixão, no presente outros seres estão manifestando isso. Então esse aspecto atemporal de não ter localidade, isso é a mente onisciente do Buda, né? Então a gente precisa praticar isso, a gente vai precisar desse nível de liberação, né? E quando o Buda vai explicar, como Gyatro Rinpoche lembra aqui as 4 novas verdades, o Buda vai trazer os exemplos de dukkha, que é uma das coisas mais paradoxais do Dharma,
que é o fato de que a porta do sofrimento, a porta de entrada para o sofrimento é sempre a felicidade. O Buda vai lembrar isso, né? Que é uma coisa super chocante da gente se dar conta, né? Ou seja, ninguém entra no reino dos infernos pelo reino dos infernos. É muito comum a pessoa entrar no reino dos infernos pelo reino dos deuses. Então isso é uma coisa paradoxal do Sansara, né? O fato de que o sofrimento vem daquilo que produz felicidade. Mas não que isso seja alguma coisa em si mesma, né? O Buda começa a mostrar como que o apego, a fixação, a vidya vão produzir essa experiência. Então isso tudo vai corresponder a essas experiências que o Buda vai tratar nas 4 novas verdades, que vão produzir o aspecto da fundação, vão ajudar a gente a compreender isso. Então a gente vai precisar ultrapassar a própria noção de dukkha, a gente vai precisar contemplar isso, né? E é muito curioso, porque quanto mais a gente contempla, mais exemplos a gente vai encontrando na nossa vida. Então é um super meio hábil do Buda, né? Ou seja, não negar as experiências, mas ajudar a gente a iluminar elas. Como que a gente pode se dar conta das experiências de impermanência, de dukkha, de inseparatividade, de sofrimento, felicidade. O Buda vai esmiuçar isso. Então isso é esse conteúdo mais longo, mais complexo das 4 novas verdades que vão, de modo mais profundo, fortalecer a nossa fundação. Então, dentro do cérebro, especialmente, a gente vai usar essa contemplação longamente, né, como um recurso que a gente precisa para poder iluminar a nossa vida, né? A gente poder iluminar as circunstâncias da nossa vida a ponto de transformar elas na fundação que vai preparar a base para o nosso próprio caminho. Então, isso é o início da conversa sobre as 4 novas verdades e essa etapa da fundação. Então, a gente vai ficar por aqui. Então, boa prática para todo mundo, né? E a gente vai conversando. Né? Um abraço grande para vocês.